prazer, eu sou Karina Duarte, médica veterinária, psiquiatra animal. Vim nesse modelo de psiquiatria animal. No final da faculdade, eu recebi um convite para participar da primeira turma de formação num curso de psiquiatria animal. Era um modelo que estava surgindo, novo no mercado, para a gente falar um pouquinho mais sobre a saúde, a qualidade dos pets num âmbito emocional e psicológico desses animais, olhando um pouquinho mais além do comportamento. Dentro do curso eu me apaixonei pela abordagem, porque trazia pra gente um trabalho de que muitos dos problemas que os cães traziam, que os pets em geral trazem pra gente como problemas clínicos, são muitas vezes decorrência de problemas comportamentais que eles têm. Dermatites por lambedura em excesso, problemas de reatividade, são muitas vezes problemas que eles têm dentro do âmbito familiar, dentro dessa família multiespécie, e que a gente, como veterinários comportamentalistas, como psiquiatras animais, a gente conseguiria trabalhar também na qualidade de vida desses animais. Fui estudando cada vez mais, me aprofundando mais no mundo da psiquiatria animal, e hoje é o meu principal foco de trabalho. Dentro desse universo da psiquiatria animal, a gente trabalha com todos os tipos e problemas comportamentais dos animais, de escolha de filhotes dentro da ninhada, para saber qual é o melhor filhote para aquela família, ou famílias que querem adotar, quais são os cachorros dentro daquela turminha da adoção que mais se encaixa com o perfil dos adotantes, para que a gente não tenha algumas surpresas ao longo do caminho depois. Até esses cães que já foram adotados ou que já foram comprados e que já estão inseridos na família e que têm problemas comportamentais que já foram tentados trabalhar com adestradores, mas não conseguiram resolver esses problemas de fato. E daí eles chegam para a gente investigar um pouco mais a fundo. Dentro desses problemas, muitas vezes a gente tem animais que chegam com reatividade por estarem com dor. São animais que não estão sabendo demonstrar que estão com dor, mas quando a gente vai examinar, quando a gente vai investigar, aquela reatividade, aquela fobia dele ao manejo com o tutor, com as crianças da casa, chega a ser um problema de saúde de fato. Ou são animais que têm transtornos neurobioquímicos, descompensações neurobioquímicas que precisam ser tratadas e compensadas, muitas vezes com o uso de psicofármacos. Como nós humanos muitas vezes precisamos do uso de psicofármacos. Mas não se engane, o psicofármaco não é uma varinha mágica. A gente precisa, junto do psicofármaco, modular o comportamento desses animais. E para isso a gente usa de apoio o trabalho dos adestradores, aí com uma terapia comportamental para esses animais, onde a gente vai trabalhar o enriquecimento ambiental, vai trabalhar o vínculo humano-animal, para que a gente consiga fazer com que o psicofármaco haja da forma correta dentro do organismo do animal e tenha os efeitos que a gente espera. Então, tudo isso a gente consegue numa abordagem inicial com o tutor, numa conversa, para que a gente consiga investigar tudo o que está acontecendo. A consulta comportamental, ela começa bem devagarzinho, falando desde os principais aspectos do dia a dia do animal, desde todo o movimento da família multiespécie, como essa família atua na sua rotina diária. Toda e qualquer informação dentro dessa rotina é importante para a gente na hora da consulta. Eu gosto muito, particularmente, de fazer essa consulta em loco. Então eu vou na casa do tutor e a gente conversa ali no ambiente, porque ali eu vou observar como está a dinâmica familiar e como está a dinâmica do pet naquele ambiente. Muitas das vezes a gente precisa trabalhar mais o humano do que de fato o animal, porque às vezes o animal está adoecendo por uma dinâmica errada dentro da família e que a gente consegue ir fazendo devagarzinho, com abordagem muito sistemática, dentro de uma neuropsicologia humano-animal, para que a gente consiga modular o ambiente e trazer um benefício aí para o animal, e a gente consegue muitas vezes modular aquele comportamento que estava inadequado só modulando o ambiente da família. Você já passou por
N adestradores e continua tendo problemas comportamentais com o seu animal tem uma lambedura excessiva, uma dermatite que não passa, você não sabe como resolver, eu sei o que você está passando. Eu tô aqui para te ajudar com relação a isso. É aí que entra o papel do médico veterinário psiquiatra. Como especialista, o nosso papel é identificar os problemas comportamentais e psiquiátricos desses animais que vão além do adestramento, além da modulação comportamental. Nem sempre somente o adestramento vai dar conta de modular esse animal para que ele tenha aquele comportamento adequado. Reatividade, lambedura excessiva, fobias, o seu cãozinho que não fica sozinho em casa, ele late, os vizinhos reclamam quando ele fica sozinho em casa. Muitas das vezes isso não se resolve só com o adestramento convencional. A gente precisa trabalhar com outras terapias, até com o uso de psicofármacos, para que a gente consiga modular neuropsicologicamente esses animais. Eles muitas vezes vêm com desequilíbrios neurobioquímicos, eles têm esses desequilíbrios, não são todos os animais. Muitas vezes a gente, com a terapia comportamental adequada, com o enriquecimento ambiental adequado, com a modulação ambiental da família multiespécie, a gente consegue trabalhar esses problemas. Mas o nosso trabalho, ele é um desdobramento além do adestramento. É quando a gente tem animais que eles têm realmente problemas psicológicos. E isso existe no mundo animal. Isso não é uma qualidade só nossa. Problemas comportamentais, no fundo psicológico deles, no fundo psiquiátrico deles. Os animais, eles também têm distúrbios como o Alzheimer canino. Quando eles chegam a determinada idade, eles podem desenvolver isso. E eles começam a trocar o dia pela noite, é aquele animal velhinho que uiva a noite inteira, que se assusta com qualquer mudança de ambiente. Então, esse tipo de problema a gente precisa resolver olhando de uma forma médica, veterinária. Não tem uma predileção por raças aí que tenham maiores ou menores problemas. Os problemas muitas vezes estão mais relacionados aos tutores, à dinâmica familiar, do que à raça do animal mesmo. O que a gente tem é uma porcentagem muito grande de atendimentos de cães sem raça definida, os famosos vira-latinhas, que são adotados em ONGs, em feiras de adoção, que eles vêm com traumas já advindos aí da parte gestacional deles. Essas cadelinhas, a gente não tem a história pregressa da mãe, não sabe o que ela passou antes de ser resgatada, e todo o trauma, todo o medo, toda a fobia que ela passou durante a gestação passa para os filhotes e pode desenvolver em forma de traumas, de problemas psicológicos para os animais. Então, são animais que chegam para a gente que nasceram na ONG, foram sempre muito bem tratados, muito bem socializados, mas tem problemas de socialização, tem problemas de reatividade. Então, são animais traumatizados, muitas vezes por causa do que a mãe passou na gestação. Então, se você está pensando em adotar um animal, pensa se você tem estrutura para lidar com animais que talvez venham com esses problemas. Que venha de um canil, que a gente tem as histórias aí de tataravós, que a gente conhece todo o perfil dos tataravós, dos avós, dos bisavós, e que são animais que a gente vai ter aí uma menor propensão, se trabalhados desde filhotes. Animais adotados, eles vêm com uma mochilinha, invariavelmente, de problemas e traumas. Não adianta a gente adotar hoje e abandonar amanhã, porque não soube lidar com esses problemas. Então vamos para o top 3 dos problemas mais encontrados na nossa rotina clínica. Começando pela lambedura por excesso, aquele animalzinho que se lambe o tempo todo, ele tá o tempo todo abrindo ferida na pele ou se coçando muito. Isso pode ser um indicativo de problema comportamental. Uma ociosidade maior dentro da rotina dele, ele talvez precise de um pouco mais de enriquecimento ambiental. A gente precisa tomar cuidado com a dinâmica que está acontecendo, pode ter entrado alguém diferente na dinâmica familiar, pode ter saído alguém, uma separação, uma perda dentro da família e esse animal está sentindo, e é um jeito dele comunicar.
esse sentimento pra gente, esse comportamento para resolver o problema do animal. Outro problema, aquele animalzinho que chora, destrói a casa, rasga o sofá, sempre que ele fica sozinho. Você não pode deixá-lo sozinho nem por 5 minutos, que os vizinhos já quase ficam surdos, que tem reclamação da vizinhança, que ele destrói tudo, que ele fica muito nervoso, ele se machuca tentando fugir. Isso é ansiedade de separação. A gente precisa tratar. Essa ansiedade, ela vai aumentando e vai se transformando num problema cada vez pior para o animal. É uma angústia que a gente tem que imaginar e fechar os olhos como essa ansiedade pra gente. Esses animais, eles sentem nessa proporção e muitas das vezes eles não conseguem entender o que está acontecendo. Então cabe a nós mostrar para eles um mundo um pouquinho mais florido nesse sentido. E por último, aquele cãozinho reativo que não gosta de criança, que reage a outros cachorros na rua, que reage a seres humanos estranhos à convivência dele. Tudo isso é um problema comportamental e a gente precisa trabalhar, porque da mesma forma que a ansiedade de separação traz uma angústia muito grande, a reatividade também é uma angústia para o animal. Então, a reatividade, ela é só a ponta do iceberg. A gente precisa enxergar qual é o tamanho do iceberg que está escondido aí no mar. Um animal equilibrado é um animal que não é reativo, que sabe ficar muito bem sozinho, mas muitas das vezes, para a gente chegar nesse equilíbrio, a gente precisa trabalhar não só a modulação comportamental desse animal. Dinâmica familiar é um ponto muito importante para a gente abordar quando a gente está falando dos problemas comportamentais animais. A gente não percebe, mas muitas das vezes a nossa dependência emocional em cima do animal traz para ele uma dependência emocional também dele com a gente. O ideal é que a gente faça com que os animais tenham uma independência emocional, assim como nós tenhamos uma independência emocional deles. Eu sei que os pets hoje em dia, eles entram na família multiespécie como um equilíbrio ali do nosso dia a dia. Eles trazem aquela paz, aquele relaxamento do nosso estresse cotidiano. Mas a gente não pode esquecer que eles também são seres vivos, e eles também têm emoções, eles são seres sencientes. Então a gente não pode jogar toda a nossa carga emocional em cima deles, porque talvez eles não estejam preparados para receber essa carga emocional. Da mesma forma, quando eles jogam essa carga emocional em cima da gente, na posse por recurso com a gente, isso se torna um problema nas nossas vidas. Falando em equilíbrio na relação, a gente precisa ter uma independência emocional animal-humano, quanto humano-animal. E eu sei que a gente, preocupado na nossa rotina ali de passeios, a gente está mais preocupado com a segurança deles no passeio, então a gente não consegue fazer aqueles passeios na rua longos por questões de segurança. A gente fica muito restrito às áreas pets do condomínio, aos jardins do condomínio. Então, se a gente aumentar o enriquecimento ambiental desse animal dentro do nosso apartamento, da nossa casa, a gente pode também aumentar a qualidade de vida dele, psicologicamente falando. Uma orelha desidratada, um ossobuco recheado com geladinho ali, com um patê, são enriquecimentos ambientais de alto valor e que para ele, enquanto ele está ali naquela roedura, ele está se equilibrando mentalmente. Isso ajuda muito com que a gente tenha cães equilibrados. O enriquecimento ambiental é a palavra-chave para um cão equilibrado. Ali, 15 minutinhos de brincadeira com o tutor, de interação de manhã, no final do dia, quando você chega do trabalho, quando termina aquele home office, você ter aquela atenção com ele, isso é o suficiente para que a gente tenha aí animais equilibrados emocionalmente. E eu vou deixar aqui para vocês uma dica de leitura. O livro chama A Cabeça do Cachorro. Esse livro é fantástico para vocês, tutores, que têm um interesse maior aí, que gostam de ler e têm um interesse por entender um pouquinho mais sobre o comportamento. Esse livro é uma viagem pra gente no universo canino, sobre a visão do animal nas 4 patinhas dele no nosso mundo. É uma leitura muito interessante, muito gostosa.